Falando de novo de Lucas 14, versículo 25 e 33, sobre o discípulo empreendedor. Voltando a falar. Discípulo empreendedor é aquele discípulo inteligente. O empreendedor é o inteligente, é o que faz pouco e atinge demais. E essa é a grande estratégia hoje do mundo. Isso não significa preguiça, fazer pouco e atingir demais, não é isso. E nem oportunismo. Mas é algo sábio, com inspiração do Espírito Santo, e para eu ter isso eu preciso seguir a Cristo, ir a Cristo, desapegar, tomar minha cruz e seguir a Cristo. Isso se chama, isso tudo é a renúncia por amor a Cristo. A renúncia, ela traz inteligência. Quer ver? É uma experiência que eu vou colocar aqui para vocês, muito prática. A pessoa que costuma fazer jejum, quando você fica num jejum o dia inteiro, por amor a Jesus Cristo, e você reza, e logo depois você, na sua oração durante o jejum, você consegue se concentrar mais na palavra, você consegue concentrar mais na oração, parece que a oração faz um efeito até corporal, quando você está no jejum, ou uma penitência, você consegue atingir mais, a sua oração consegue atingir mais a Deus, você tem uma resposta mais rápida no jejum e na penitência, você consegue, se você faz uma pregação, uma formação em nome de Jesus, você consegue falar melhor. No jejum e na penitência, como eu disse, qualquer livro, sobretudo a Bíblia que você lê, você vai ficar mais focado. Por quê? Porque o jejum e a penitência é uma renúncia de algo. O jejum é a renúncia de uma coisa de comer. Penitência é renúncia não só de uma coisa de comer, mas uma coisa que você vê, que você toca, que você vai. A renúncia por amor a Cristo, ela automaticamente ela te traz inteligência. Você vai ver, ela te abre o cérebro, ela te abre a inteligência. Todos os profetas da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo, antes deles começarem uma missão, eles praticavam um grande jejum. Moisés, para ouvir a Deus os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias no Monte Horebe, jejuando. Foi onde ele ouviu os 10 mandamentos, tá vendo? A inteligência abre, os ouvidos se abrem diante de Deus. A profecia acontece, Deus tem livre acesso na nossa mente, no nosso ser. Jesus, antes da sua missão, ele ficou 40 dias no deserto, jejuando. Por que ele jejuou? Porque a renúncia, inclusive de lugar, ele foi para o deserto, saiu da casa dele, foi para o deserto, de lugar. Toda renúncia, ela abre a sua mente e você escuta melhor a Deus. Isso é uma prova bíblica que a renúncia te traz inteligência. Então, você quer ser um empreendedor mesmo, um empreendedor de evangelização, um empreendedor... Você que é padre, por exemplo, não tem como existir, porque o padre é o símbolo da sabedoria para a paróquia, para aquele povo. O padre ele tem um atributo de governabilidade espiritual. Ele é o governador espiritualmente, e se é espiritualmente, é emocionalmente, se é emocionalmente, é sentimentalmente, e se é sentimentalmente, é de cultura de toda aquela paróquia. E para eu ser um bom governador, como Moisés o foi, como Abraão foi, como todos os patriarcas, Moisés, e como os juízes foram, como os reis foram, como Cristo foi, eu preciso ter uma sabedoria extrema, e isso vem de uma palavra, renúncia. Esse é o discípulo empreendedor. E para isso, o padre ele precisa, não só na homilia, mas na confissão, no sacramento da confissão, nas suas formações na paróquia, nos seus atendimentos de aconselhamento. O padre é o que tem que ser o mais sábio ali daquela região. Muito mais que o médico, que o cientista, que o advogado, que o profissional liberal, que qualquer outra pessoa ali, qualquer outro cidadão. Por quê? Porque a palavra dele é uma palavra que vai mudar toda a história de vida de uma pessoa, de uma comunidade. Por isso o padre, por exemplo, na homilia, ele sempre precisa buscar no dia ou na semana momentos de renúncia, momentos de desapego. Eu falo que a consagração, a ordenação sacerdotal, seja ela em qualquer grau, diaconato, presbiterato, episcopato, é uma ordenação à renúncia, ao desapego. Mas não é só aquele desapego de sair da família, mas o desapego diário, inclusive de comida, de roupa, celular, casa. Porque senão não há discipulado.
O discípulo é aquele que renuncia. E além de ele desapegar de pai e mãe, da própria vida, porque um dia, ele fala assim, ó, desapegar de pai e mãe. Pai e mãe, às vezes a gente não vai ter mais. Sua mulher e seus filhos podem morrer, ou morrer antes. Seus irmãos e irmãs podem morrer. E aí, no fim, ele coloca da sua própria vida. O que gera vida para você de desejo? Renuncie, desapegue disso. Eu falo assim, ó, vou dar só um exemplo aqui. Nós aqui da escola, nós criamos há uns 6 anos um futebol todo domingo à tarde para os homens e alunos e pais. É super gostoso, é uma delícia. E tem domingo que não dá número. E a gente tem um grupo chamado Racha Maria Peregrina. Há muitas regiões do Brasil, não vai entender o que é racha, mas é um futebol. Aqui na região sudeste a gente fala racha, sobretudo no interior de São Paulo. Racha Maria Peregrina. E tem dia que não dá time. E quem quer ir e fica aquele negócio, não dá time, fica nervoso lá no grupo, né? Vou parar de ir nesse racha, porque hoje eu tô a fim de jogar, esse pessoal não responde se vai ou não, e acaba não dando time. Aí no outro domingo vem um monte de gente, ao ponto de formar 3, 4 times, e que aí uns tem que ficar fora, outros sair, e fica bronqueado também, porque aí um dia não dá, outro dia dá muito, e eu não posso jogar integralmente o tempo. Mas eu vou dizer que o racha de missionário, o futebol de missionário, o futebol de discípulo é assim. Porque nós homens que gostamos de futebol, jogar de futebol, a gente acaba viciando no futebol. Acaba se apegando. E Deus, às vezes, para os discípulos, Deus promove dia a dia e promove para nós o futebol, permite até que as pessoas não vá e que aquele racha naquele dia, o futebol naquela semana, você ficou a semana inteira pensando, sonhando com o domingo de tarde que ia jogar futebol e não teve. Deus permite não ter muitas vezes para você aprender que desapegar é muito importante para a sua vida de discípulo e sobretudo para o seu cérebro. Tá vendo? A gente tem que aproveitar os desapegos que aparecem, não criar muitas vezes, às vezes sim. Você pensar num desapego, numa renúncia, numa penitência, mas existe muita penitência que bate na tua porta e a gente dispensa ela, a gente fica com raiva, a gente sai do grupo. Como aconteceu no nosso grupo do racha, do futebol, muitos saíram nervosos. Ou, o que eu falo lá, né? Não vão colocar as pessoas que não tem nada a ver nesse futebol, pessoas que xingam e tal, só para ter o futebol. Não, deixa um domingo, não teve, fica na sua casa. Oferece isso como renúncia. Como desapego. Assim, são tantas situações dentro de casa, comida, o celular que pifa, o celular que quebra. Eu tive uma aluna aqui que ficou às férias de julho, coitadinha. Justamente nas férias o celular dela quebrou. Não teve jeito, passou as férias sem celular. Sabe o que ela fez? Leu 3 livros grossos durante um mês. Olha, tá vendo como que é o desapego? Com o desapego logo vem a manifestação de inteligência. Você que foi traído, ou que a namorada largou, que o namorado largou, aproveita disso para renunciar. Aproveita disso. Nossa, esse daqui é o meu desapego, é a minha penitência natural. Penitência natural. Ou você que é pai, que na hora que você fazia 2 anos que você não assistia um filme com sua mulher, você sentou para assistir o filme, locou o filme lá, pum, R$19,90. Filme caro, pela TV a cabo. Seu menino acordou, chorou, fez cocô, chamou pro pai, vem dormir comigo. Olha isso como um desapego, como uma penitência natural. Oferece a Deus que você vai ser um discípulo mais inteligente, mais bonito, porque os teus filhos não precisam da inteligência do Steve Jobs, que criou a Apple, não precisa de uma inteligência daqueles grandes criadores de videogame, nem a inteligência dos professores da escola dele. Seus filhos dependem da tua inteligência, senhor pai, senhora mãe. Nós precisamos da inteligência do padre que prega toda semana para nós, do nosso bispo. Nós sobrevivemos dessa sabedoria. Não é da sabedoria de grandes cientistas, nem grandes filósofos. Pelo contrário. Nós precisamos, para ser um bom filho, eu necessito da sabedoria e inteligência do meu pai, da minha mãe, como um grande discípulo de Jesus Cristo. Deus abençoe você.